A Bíblia diz que Deus só se sente amado quando se sente único. Assim, o homem feito à imagem e semelhança de Deus deve amar somente um parceiro. Foi com esse discurso que os padres jesuítas colonizaram os povos originários ao chegar no Brasil. Os indígenas viviam harmoniosamente em sociedades poligâmicas. Quase 500 anos depois, um aplicativo de namoro revelou que 41% dos usuários preferem relacionamentos abertos ou não monogâmicos, o que nos leva a pensar, estamos fazendo o caminho inverso ou sempre vai ter o time da resistência para dizer poligamia, tô fora, pego meu amorzinho e vou embora. Para conversar comigo sobre esse assunto, eu convidei uma especialista envolvida profissionalmente e pessoalmente com o tema. Pode dar trela para psicóloga, neuropsicóloga, pesquisadora feminista, especialista em psicologia social e influenciadora, Fernanda Angelini. Fer, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu estou muito feliz de te receber aqui. Eu tô muito feliz de ter vindo. Obrigada pelo convite. Então, para a gente começar esse episódio, eu queria que você explicasse a diferença entre não monogamia, amor livre, poligamia. O que é isso? Porque quando a gente vai pesquisar sobre esse tema, ainda está muito difícil, é muito confuso, parece tudo a mesma coisa. Olha, o motivo do porquê parece a mesma coisa é porque ainda não existe um grande consenso sobre esses termos. Então, existe pessoas que foram o quê? Vivenciando isso. E esses temas foram crescendo, se modificando, se transformando. Você tem hoje em dia, felizmente, livros sobre isso. E muitas vezes os teóricos não vão concordar entre si sobre o que cada coisa significa. Olha, o que eu aprendi e o que está nas minhas leituras, que inclusive eu sei que não é todo mundo que concorda, mas não monogamia, ele é um termo guarda-chuva para outros tipos de relacionamentos que são não monogâmicos. Então, por exemplo, poligamia é um tipo de relacionamento não monogâmico. Relacionamento aberto é um tipo de relacionamento não monogâmico. Então, ele é um termo guarda-chuva para abarcar tudo que não é monogamia. Amor livre, você está querendo dizer algo que tem dentro da não monogamia, como uma coisa de os seus afetos de uma forma livre. Querendo dizer o quê? Que, aí novamente, diferenças teóricas. Temos, por exemplo, na relação aberta, subentende-se, mas não necessariamente, que você vai ter um relacionamento base e dentro daquele relacionamento base, você vai ter relacionamentos por fora. Mas esses relacionamentos podem ou não ter vínculo afetivo. Por isso, o amor livre. No sentido de o amor está nas cartas. Pois muitas vezes dentro da não monogamia, dentro do relacionamento aberto, você não vai ter a parte emocional. Aquela coisa de, você pode se envolver com outra pessoa, mas tem que ser sexual. Isso acontece dentro de relacionamentos não monogâmicos. No amor livre, a ideia é que isso está aberto. E na poligamia, você está querendo dizer que não existe necessariamente um relacionamento base. Existem vários, onde eles podem ou não se relacionar entre si. Então seria, por exemplo, eu ter 2 maridos. Entendi. E eles podem, por exemplo, se relacionar amorosamente, ou não. Enquanto no relacionamento aberto, uma possibilidade seria eu ter o meu marido e eu ter uma namorada. Mas essa namorada, ela não se relaciona com o meu marido. Não é uma poligamia. Ela só se relaciona comigo. E ela também não está necessariamente de uma forma a ter o mesmo nível de prioridade, digamos assim. Novamente, termos que nem todo mundo concorda. Mas não tem necessariamente o mesmo nível de prioridade que o meu marido. Porque Entendi. O meu marido é um núcleo. E os meus relacionamentos por fora são relacionamentos secundários. Na poligamia, isso não tem. Os 2 maridos que eu teriam igualmente a mesma quantidade de prioridade. Que coisa! Eu não entendi a metade dessas coisas. Eu acho que muita gente também não. Então a gente pode dizer, a partir disso que você falou, que não monogamia é o grande guarda-chuva. Isso. Então eu vou usar bastante esse termo aqui pra gente poder falar sobre as coisas. Fer, eu acho que é importante também a gente entender da onde que partiu a monogamia, principalmente aqui no contexto brasileiro, né? Porque os animais, eles são, em sua maioria, poligâmicos. Eles se relacionam com vários outros animais sem ter
necessariamente um vínculo afetivo, salvo alguns pássaros e pinguins, enfim, outros animais. Mas eu queria entender em que momento que a humanidade desvirtuou desse esquema e passou a entender a monogamia como a principal forma de se relacionar. Olha, vamos dizer assim, tem várias bibliografias a respeito disso. Eu particularmente não gosto da parte biológica da explicação, porque eu acho que a parte biológica leva a algumas curvas precipitadas. Então eu gosto mais da questão social, de que a monogamia, ela tem origem cristã. Ela tem origem religiosa. E a religião e o capitalismo estão muito atrelados entre si. E a monogamia também está atrelado ao capitalismo da forma que está atrelado ao cristianismo. Ao ponto que você tem, por exemplo, outras culturas que não são tão cristãs e não têm esses conceitos de monogamia tão rígidos. Além disso, você também tem, não sei mais ou menos em que década que foi, mas você tem o conceito também de romantismo, de que não só a monogamia tem, vamos dizer assim, não só tem um núcleo familiar, eu e meu marido, como também tem uma questão de romance. Não só eu tenho que estar com meu marido como núcleo familiar, eu tenho que amá-lo e amá-lo apenas ele. Isso também é uma coisa que surge depois, como até mesmo uma forma de romantizar a monogamia. Então, a monogamia e o capitalismo e o cristianismo, eles são simbióticos de uma certa forma, eles precisam ali coexistir como uma forma de justificar por que você precisa de um núcleo familiar, quais são as justificativas para o homem trabalhar e a mulher ficar em casa, o homem prover e a mulher, ela tem que ficar cuidando das crianças e da casa. Então, para a gente poder justificar para as pessoas o porquê que é assim que funciona, na hora que alguém virar para mim e falar assim, ué, mas por que é assim? As respostas vão estar no cristianismo, na monogamia, no capitalismo, porque eles precisam desse modelo para funcionar. É um pouco complexo essa conversa toda, mas a ideia de quando você vai falar de não monogamia, eu não gosto muito pela parte biológica, eu gosto mais pela parte de histórica mesmo. Histórica, de quebrar o romantismo, em primeiro lugar, como você pode amar mais de uma pessoa. Depois vem como você pode ter mais de um núcleo familiar. E você pode também ter diferentes papéis dentro desse núcleo familiar. Então, a monogamia, porque ela está muito atrelada com o capitalismo e o cristianismo, ela tem essa coisa de o papel do homem, o papel da mulher. Na não monogamia, você não tem essas regras tão bem estipuladas. E, na verdade, a não monogamia, ela vem desse lugar de quebra, de ruptura das regras monogâmicas. De eu não concordo com essas regras, eu não me vejo dentro dessa estrutura, eu quero me relacionar de uma forma diferente. Ou, por exemplo, você tem o Japão mesmo, que eles têm uma relação muito diferente com o casamento, que eles não são nada cristãos. E eles têm essa relação do tipo, trair é normal, tranquilo. É visto como traição, mas de uma maneira não problemática. E de uma maneira onde tanto o homem quanto a mulher podem exercer livremente. Porque eles entendem o relacionamento como, o casamento como um lugar de funcionalidade. A gente casou porque faz sentido, porque a gente quer juntar nossas rendas, porque a gente quer dividir um aluguel, porque a gente se dá bem, mas não necessariamente porque a gente se ama e não necessariamente porque a gente só quer fazer sexo um com o outro pro resto das nossas vidas. Então a única coisa mais comum no Japão é, por exemplo, você tem que ser discreto. Pode sair, pode ficar com quem você quiser, mas não deixe os nossos amigos saberem, apenas. Então, e até tudo lá é discreto, né? Também essa questão de sair, beijar na boca na rua, que nem tem aqui no Brasil, é muito diferente para os orientais, né? Sim. E lá, inclusive, a traição feminina é muito mais comum do que a masculina. Ah, é? Sim. É do tipo... Eu já peguei algumas pessoas me questionando, né? Perguntando. E... Ah, mas essa traição vale só para os homens? Eu do tipo, não só vale para as mulheres, como as mulheres traem mais. Então, do tipo, numa pesquisa que eles fizeram, era do tipo assim... Os homens foram indagados se eles já traíram e 68% falou que sim. E nas mulheres, 89% falou que sim. E é do tipo, mas vocês não vê problema nisso? Eles, não, de maneira nenhuma. Mas a gente pode chamar, então, de amor livre? Eu não acho que eles entram nesses conceitos. Eu acho que esses conceitos não existem para eles, entendeu? Só existe, então, numa sociedade que foi criada na base do cristianismo. Eles, no caso, não. É do tipo, como eles não foram criados nessa base cristã,
Pra eles esse conceito de ficar com uma pessoa pro resto da sua vida, né? Tipo, isso é uma coisa americanizada que veio pro Japão depois. Entendi. Então é claro que tem alguns japoneses que aderiram a essa ideia, mas não é algo comum e cultural no Japão. Da mesma forma que o conceito, não vou entrar nessa tangente, mas da mesma forma que pro Japão o conceito de racismo é um conceito muito alienígena. Eles ficam do tipo, porque é o quê? É uma sociedade onde 98% das pessoas são japonesas. Eles não convivem com outras raças. E eles nem concebem a ideia de racismo. Ao ponto que eles são muito racistas, sem ter ideia que estão sendo racistas. Isso não é desculpa, mas é uma dessas coisas de as diferentes culturas. Legal. A gente está falando bastante sobre cristianismo. Para a igreja, a ideia de monogamia era justamente de você beijar com uma pessoa, você casa com essa pessoa, você perde a virgindade com essa pessoa e você vive o resto da vida com ela. Hoje em dia, a gente já não vive dessa forma. A gente já beija uma pessoa, perde a virgindade com outra, namora uma, namora duas, casa com a terceira, divorcia. Então, a partir desse pensamento, dessa lógica, a gente pode dizer que todos somos não monogâmicos na sociedade que a gente vive hoje? Olha, a monogamia ela é entendida, vamos dizer assim, como esse acordo que a partir do momento em que a gente se compromete um com o outro, a partir da ferramenta casamento, que é uma ferramenta cristã, agora a gente passa a ser monogâmico. É claro que hoje em dia a gente pode beijar uma pessoa, perder a virgindade com outra, e casar com outra. É verdade. Mas dependendo da influência que a religião tem na sua vida, você vai ser muito julgada se você fizer isso. Idealmente, ainda hoje, por mais que a gente não veja isso tanto na nossa vivência, ainda é muito comum ter essa ideia de, não, você tem que... Por exemplo, nós mulheres também tem essas questões de gênero envolvendo todos esses assuntos. A gente é muito colocado uma pressão de... Você tem que perder a sua virgindade com o seu amor verdadeiro. Tem que ser a pessoa. E tem um subtexto aí de a pessoa que você vai casar. Ainda hoje tem. No homem, não. No homem, a virgindade dele não tem nada a ver. Ele pode ir e perder a virgindade com quem for. Por causa que, novamente, dentro do cristianismo e das regras... O valor do homem não está atrelado ao valor da virgindade dele. Pelo contrário. Então você vai ter... Ai, nossa, o tema fica complexo. Mas você vai ter essas questões de gênero bem atreladas, de o homem tem o valor dele a partir do valor laboral dele, do quanto ele trabalha, do quanto ele ganha dinheiro e do valor sexual dele também. Então você tem também dois pesos, duas medidas quando você fala também de monogamia e traição para o homem e para a mulher. Um homem trair... é homem. É assim mesmo. Homem sempre trai. Uma mulher trair, outra história. E esses conceitos vêm a partir de como que o cristianismo, com a família, com o capitalismo, com as questões de gênero, com a necessidade de você ter um núcleo familiar, como que isso tudo foi sendo costurado para a gente poder justificar porque as coisas são desse jeito. Eu não diria... Monogamia é um acordo. E os conceitos de amor livre, por exemplo, e de não monogamia vêm pra... Você não precisa entrar nesse acordo se você não quiser. Entendi. Ser monogâmico ou não ser monogâmico é mais de estado, de escolha, do que de fato algo que é teu, que você nasceu desse jeito. Exatamente. Isso, na verdade, é uma discussão que eu gosto de cortar logo de cara, que é assim... Por isso que eu não gosto de ir pro lado biológico, porque as pessoas têm essa tendência a querer justificar o lado biológico para dizer por que a gente faz o que a gente faz. Mas o lado social sempre vai ganhar do lado biológico. Sempre. Então, do tipo, a gente vai ter influências do biológico, óbvio, mas o social vai sempre bater mais forte. Você pode justificar, digamos, tesão. Tesão é algo altamente biológico. Monogamia e não monogamia é algo social. Aí, o que você vai escolher ter dentro do seu relacionamento, se ele vai ser monogâmico ou não monogâmico, vai de como você foi socializado. Eu tô bastante viciada no livro da Geni Nunes, que é uma psicóloga indígena, que fala sobre a colonização dos afetos. E aí eu queria entender se você concorda com essa frase que ela traz no livro dela. Ela diz que a poligamia não é sobre ter vários parceiros ao mesmo tempo,
mas sobre ter direito elementar ao próprio tempo emocional, sem levar em conta a indissolubilidade de um relacionamento. Você concorda que isso é algo real? Assim, eu como monogâmica, eu entendo essa frase, eu acho ela linda, mas eu não sei se eu sendo monogâmica, eu estou desrespeitando o meu tempo e o meu espaço. Olha, eu concordo demais com essa frase. Eu acho ela absolutamente maravilhosa. E eu acho que, vamos dizer assim, o que acontece? As regras sociais, elas são o que elas são como um certo atalho para nossa mente. Porque a gente pensar cada coisinha dá trabalho, cansa. A gente não quer. Então, se tiver um sistema que diz, funciona desse jeito, vai, toma, é mais fácil. Então, quando você tem esses conceitos, como ela está trazendo de você não necessariamente vai ter vários relacionamentos, mas você está livre para ter se você quiser. E não significa que o seu relacionamento que já estava na base vai acabar. É incrível, mas a gente vai ter uma dificuldade de imaginar isso. Porque a gente não tem muitas referências disso. E porque a gente não tem muitas referências e criatividade não é algo particularmente ensinado na nossa cultura, não é algo alimentado, soa muito estranho. E é pra soar estranho, porque é estranho mesmo. Não no sentido de estranho, de ruim, mas de novo. E a gente vai ter essa dificuldade. O que, novamente, como a gente estava falando, você ser poligâmico, não monogâmico, monogâmico, é uma escolha social que você toma. E você pode, por exemplo, isso é uma coisa que eu costumo dizer muito no meu relacionamento, de eu sou livre pra ficar com várias pessoas? Sou livre pra ficar com várias pessoas. Meu relacionamento com meu marido, ele é aberto desde que a gente começou e a gente tá junto há 12 anos. Nesses 12 anos, a gente teve pouquíssimos outros amores. Porque também é sobre eu estar livre pra fazer se eu quiser. E vão ter momentos onde a minha vida romântica não vai ser uma prioridade. E eu não vou estar me relacionando com outras pessoas. E eu vou estar ali com meu marido. Mas eu posso o quê? Contar com meu marido, contar com aquele relacionamento e contar que se isso mudar, isso não será um tabu na nossa relação. Eu posso virar pra ele e falar assim, nossa, tem um rapaz ou uma menina, porque eu sou bissexual, que tá me interessando. Vou chamar ela pra sair. E a partir dali, a gente vai conversar os desdobramentos de tudo que isso pode virar. Mas eu acho que as pessoas, elas vão ter essa dificuldade de, nossa, mas e as regras? Essa é a grande graça e maldição da não monogamia. Não tem regras. Você cria as regras. Na monogamia, exatamente porque você precisa costurar tudo muito bem, você já tem as regras mais ou menos definidas. Quando é ok sentir ciúmes? Quando é ok ficar brava com alguma atitude? O que eu posso pedir que é mais ou menos... Aí você tem algumas modernizações de algumas regras. Então, por exemplo, antigamente, mulher não podia sair sozinha, seu marido. Hoje em dia ela pode, mas não com outros homens. Depende. Pode ter uma modernidade também. Às vezes eu posso ter um amigo homem. Mas isso foi o quê? Sendo modificado, foi algo que foi crescendo. Uhum. A não monogamia, ela não vai ter essas regras de base. Então ela gera também muita insegurança de... Mas é ok eu ficar brava sobre isso? Mas é ok eu pedir isso pro meu namorado? Por exemplo, pedir a senha pro meu namorado do celular dele. É algo mais ou menos normalizado. Uhum. Como é que isso é feito na não monogamia? Será que eu quero ver? Será que eu quero ver? Será que eu quero ficar sabendo? Será que eu quero essa senha? Quais são os limites? Então, você vai precisar discutir cada detalhe dentro dele. É muito mais difícil, né, Fer? Muito mais Porque difícil. assim, você ser monogâmico, a regra é clara. Não traia. Você ser poligâmico, você ter um relacionamento livre, um relacionamento aberto. Eu acho que é interessante você dizer também que existe traição mesmo em relacionamentos que são abertos, que são não monogâmicos. Com certeza. Vai depender do código que o casal estabelece? Com certeza. Com certeza. E é um pouco... Quando eu vou falar sobre não monogamia com outras pessoas, eu falo assim, olha, você vai descobrir, como eu descobri nesses 12 anos de relacionamento, que você vai colocar uma regra e você vai perceber que essa regra é estúpida. Aí você vai botar uma regra e vai Qual dizer... regra que você achou que era estúpida? Olha, uma regra muito, muito, muito polêmica, do qual muita gente sempre fica tipo... Fernanda, mas você está ok com isso? Não pode levar o seu outro relacionamento pra dentro da sua casa. Então, isso é uma regra bem comum de quem tá começando na não monogamia. Uhum. Do tipo, pode sair,
Mas não traz aqui. Mas não traz aqui. Exatamente. Entendi. E quando você vai se tornando adulto e você tem outras prioridades, você tem uma vida, você tem um trabalho. Eu que tenho 2 trabalhos como clínica e gerenciadora de mídias sociais, é muito inconveniente você não poder levar as pessoas em casa. Do tipo, muito inconveniente. Você coloca um passo a mais em tudo, de uma inconveniência que talvez não encaixe na sua vida. Não quer dizer que o casal vai ceder. Algumas regras vão sendo testadas. Por exemplo, uma regra que eu costumava ter era: não apresenta para a família. E durante muitos anos, essa foi uma regra que se estabeleceu. Até que um dia, meu marido estava saindo com uma menina. Eu já tinha saído com ela, não me envolvia com ela romanticamente. Rolou um almoço. Eles estavam juntos. Eu fui ao almoço na casa da minha sogra. E eu virei e falei bem assim: traz ela. Pode trazer, não tem problema não. Ele mesmo, mas a gente tem essa regra. Tudo bem, pode trazer. Então vai mudando também. Vai se transformando uma coisa que tem uma maleabilidade do qual muitas vezes a monogamia não vai ter. É aquilo, ponto, acabou. Não pode. Não se discute. E discutir é tabu. E discutir é muito importante. Eu acho que esse é o grande problema das relações monogâmicas. Não se discute muita coisa. Sim. Que não precisa levar a alguma conclusão. Às vezes a conversa já é importante. Eu não gosto do papo de: ai, nossa, você é não monogâmica, você é muito superior, muito adulta, eu não conseguiria. Não, gente, é só outro jeito de se relacionar. E eu acho que a monogamia tem muito a aprender com a não monogamia. Por exemplo, isso de, uma vez que tá nas cartas, tá na mesa, a gente pode se relacionar com outras pessoas, você tira um peso de muitos assuntos serem tabu. Eu posso virar pro meu marido e falar: tem um cara no meu trabalho que... E eu trabalho de cozinha, né? Que isso não acontece. Mas eu achei atraente. Eu acho que ele tá dando em cima de mim. Eu acho que ele tá interessado. Mas eu não sei se eu tô interessada nele. Não é muito meu tipo, sabe? Ah, é mesmo, meu amor? É, não, mas não sei, né? Vai que eu tenho a liberdade pra falar isso no relacionamento não monogâmico. O tipo de liberdade que o relacionamento monogâmico não tem. E poderia ter. Porque eu achar uma pessoa atraente, perceber que tá dando em cima de mim, ou até mesmo flertar, não significa que eu vá me relacionar com ela. Mas poderia significar que eu poderia falar abertamente sobre isso. Então eu acho sim que a monogamia pode aprender muito com a não monogamia e permanecer monogâmico. Pode continuar você e o seu marido, seu namorado. Mas vamos tirar o tabu que certos assuntos têm. Entendi. Sensacional. E como é que foi pra família de vocês, Fer? Entender o relacionamento de vocês. Eu não sei de onde que vem a família de vocês, se são cristãos, se não são, mas eu imagino que a nossa geração, assim, acho que a geração um pouco mais nova, que tá realmente tratando a não monogamia sem aquele ar de contravenção, né? Exato. Que existia mais antigamente, que existiu aí um conflito geracional quando você contou pra eles? Olha, a família do Pedro, marido, não teve nenhuma resistência, porque o Pedro já tinha um relacionamento aberto antes. E quando ele terminou, aí depois ele entrou no relacionamento aberto comigo, então não foi surpresa. Os meus pais, eu só fui contar recentemente, abertamente. Então eu sou uma criadora de conteúdo e eu falo abertamente sobre várias coisas da minha vida. Em 2019, 2020, ali perto da pandemia, que tudo começou. Então acho que foi em 2020, 2021 que eu comecei a postar nas redes sociais. Eles veem as minhas redes sociais, mas eu não tinha conversado com eles. Então é do tipo assim, eu sabia que eles sabiam que eu sabia que eles sabiam, mas a gente não tinha conversado. Foi, acho que o final do ano passado, começo desse ano, que eu virei para os meus pais e falei abertamente, tipo, olha, não deve ser surpresa para vocês, você já deve ter visto no meu Instagram, mas eu e o Pedro, a gente fica com outras pessoas. E os meus pais, como eu acho que eles já tinham ali notado, eles assim, não, a gente sabe. E a minha mãe e meu pai foram curiosos, não tem ciúmes, não sei o quê, mas o Pedro também fica com outras pessoas, eu fico. Minha mãe até fez uma brincadeira do tipo assim, Você não fica com ciúmes dessas vadias? não, mãe, não fica, tá tudo bem. Ela, ai, nossa, tá bom. E recentemente também eu saí pra almoçar com eles, aí eu falei de um carinha que eu tava saindo, eu dei o fora nele, e eu tava contando que um outro amigo meu que também é não monogâmico virou pra mim e falou, era uma história engraçadinha, do tipo assim, porque era um rapaz bem bonito, do qual eu dei o fora nele, e meu amigo virou e falou bem assim, nossa, amiga, um cara desses ia me fazer de palhaço uns 3 anos até eu dar o fora nele. Pois é. Aí eu contei isso pros meus pais, eles riram. E eles ficaram tipo, nossa, meu Deus do céu, é mesmo. Então... Eles aceitaram. não teve um do tipo assim, pai, mãe,
vocês aceitam o meu estilo de vida? Não, foi do tipo, o meu estilo de vida é esse. Vocês querem que eu fale sobre isso? Eu fui testando as águas. Se eu notasse que eles ficassem muito incomodados, ok, não querem falar sobre respeito. Mas não foi colocado indo tipo assim, Vocês acham isso certo? o que você acha que a filha de vocês está fazendo é ok? Não. Porque eu sou mulher adulta, eu não preciso desse tipo de aprovação dos meus pais. Foi do tipo assim, olha, minha vida é assim. Vamos falar sobre isso? Vamos. Eu acho importante dizer isso, porque essa é uma grande questão para quem é jovem adulto, para quem está se libertando da permissão dos pais para tudo, e para quem está conhecendo um mundo diferente, aprendendo coisas novas. Eu acho interessante quando você diz isso. Eu sou mulher adulta e eu não preciso dizer o que eu quero, né? Pedir permissão para viver a vida que eu tenho. E além disso, eu não preciso contar tudo para os meus pais. Então já teve momentos que é do tipo, mas você vai contar para os seus pais? Eu fiquei, não. Nossa, mas não é pesado? Não, meus pais não precisam saber de tudo. A gente também não sabe de tudo, né? Exatamente. Eu não sei tudo da vida deles, eles não vão saber de tudo. Nem meu marido sabe tudo da minha vida. Nem eu, às vezes, sei tudo da minha vida, o que passa na minha cabeça, nem eu me entendo, às vezes. Então, vem também essa quebra, essa ruptura de vários conceitos familiares quando você entra vou falar igual os coaches falam, num mindset não monogâmico de se eu não preciso seguir essas regras, que outras regras eu também não preciso seguir? A regra de você precisa falar tudo para os seus pais? Não quero seguir, não vou. Vou contar quando for oportuno, quando eu tiver afim, quando eu quiser. Só quando eu quiser. E não porque eu preciso, porque é minha obrigação, porque eu não posso esconder nada deles. Entendi. Agora eu tenho uma dúvida muito parecida com a tua mãe. E ciúmes? Como é que funciona isso? Os ciúmes nas relações monogâmicas e não monogâmicas existem, né? Como é que funciona isso pra você e como é que você enxerga os ciúmes em relações não monogâmicas? Ciúmes existe. Ciúmes acontecem em relações não monogâmicas. E não é uma coisa a ser vilanizada. Então, os ciúmes, ele também entra num lugar de tabu, de uma certa forma. Porque ele vem de um lugar de você tem que estar acima disso. Ciúmes é uma coisa ruim. Ciúmes é feio, você não pode. O problema não é o ciúmes em si. Porque ciúmes, muitas das vezes, não todas as vezes, mas muitas das vezes, ele tem origem numa insegurança. E insegurança, muitas vezes, há razão de existir. Tanto pela minha história, quanto pela história do meu parceiro, tanto pela nossa história junto, quanto comportamentos dentro e fora da nossa relação, quanto questões sociais dentro da nossa cabeça. Então não é uma coisa a gente reprimir. É uma coisa a gente falar a respeito. Agora, o problema, eu costumo dizer isso sobre várias coisas, o problema nunca é a emoção, o sentimento. O sentimento, ele tem razão. Ele sempre tem razão. Às vezes ele é um pouco dramático. Às vezes ele aumenta. Mas ele não é de graça. Você não sente nada de graça. O problema maior é o comportamento. Então, não tem absolutamente nenhum problema você sentir ciúmes. O que tem problema é você tentar controlar o seu parceiro porque você tá com ciúmes. É você ser grossa porque você tá com ciúmes. É você fazer manipulação emocional porque você tá com ciúmes. É você fazer o seu parceiro se sentir mal com o comportamento dele porque você tá com ciúmes. Esse é o problema. Mas eu tô aqui, por exemplo, como já aconteceu na minha relação, de eu estar com ciúmes. E os ciúmes, eu consegui ver ali que às vezes ele tem um gatilho de um comportamento do meu marido. E às vezes ele é meu. E eu não quero levar ele também pro meu marido. Eu tô aqui, não tem comportamento. Não é nada que ele tá fazendo. É algo da minha cabeça. Então, meu marido nem fica sabendo. Do tipo, eu tô aqui, tô digerindo, tô levando pra terapia, tô conversando com os meus amigos, tô lidando com ele. E eu não tô transformando ele em comportamento. Eu posso virar e conversar com meu marido. Transformar ele no comportamento conversa. Ou não, se eu não quiser. Às vezes eu tô sentindo ele, mas eu não tô me sentindo vulnerável o suficiente, confortável com a minha vulnerabilidade pra levar isso pro meu marido. Quando eu estiver pronto, eu levo. Eu quero levar isso de uma forma legal. Atualmente eu posso ver que, digamos, meu ciúme está muito latente. Ele tá meio demais. Eu talvez seja um pouco grossa nas palavras. Então eu não vou levar ainda. Mas você tá vendo que eu não tô reprimindo ciúmes. Eu tô cuidando para esses ciúmes não virar um comportamento tóxico e abusivo. Existe alguma forma de amar sem o desconforto dos ciúmes? Olha, provavelmente. Mas, sendo bem realista, a tendência é que a gente foi muito socializado a se sentir inseguro a partir de certos comportamentos. Então eu acho improvável que uma relação monogâmica nunca vai ter uma crise por conta de ciúmes. E a questão não é ter ou não ter, é como você vai lidar com ela. Mas monogâmica? E não monogâmica.
Os dois. Os dois. A gente não quer anular uma emoção. A gente não quer virar e falar assim, agora você é monogâmica, não pode ficar com ciúmes. É do tipo, não, agora você é não monogâmica. Existe uma forma diferente de lidar com os ciúmes na não monogamia. Que inclusive a monogamia podia aprender junto também. Que existe uma forma diferente de lidar com isso. Pra você, os ciúmes têm mais a ver com o medo da rejeição ou da posse em si? Olha, depende de cada pessoa. Então eu posso, novamente, normalmente o ciúmes ele vem de insegurança. Então é do tipo, pode ter um gatilho do meu parceiro, digamos. Ele não me priorizou a pessoa que ele tá saindo. Isso pode me dar uma insegurança. Vem de um lado de um medo, que inclusive é bem razoável, eu tenho uma estrutura com meu marido. E se a nova parceira dele não quiser que a gente mantenha essa estrutura? E ele tá tão apaixonado por essa nova parceira que ele cede. Eu vou perder essa estrutura. E eu gosto muito dessa estrutura. Isso me gera insegurança, me gera medo, pode gerar ciúmes. Então eu preciso conversar sobre isso. Saber como que a gente vai lidar com isso. Porque isso pode acontecer de fato. E esse medo de perder a base que você tem é extremamente razoável. Mas pra mim, essa é a graça da não monogamia. É a falta de segurança. Por incrível que pareça. Porque, basicamente, eu tô colocando que o meu marido pode se apaixonar por qualquer pessoa. E ele, de fato, pode encontrar uma pessoa mais legal, que trata ele melhor, que se dedica mais a ele, que é mais interessante em vários aspectos. Então, se eu tenho uma estrutura com ele e eu quero manter isso, então eu tenho que cuidar dessa relação. Você acaba tratando ela melhor do que você trataria se ela fosse fechada. Muitas vezes por conta de que na monogamia você tem essa regra implícita de que a gente é casado, temos anéis, estamos perante a Deus. Então essa é uma relação do qual não pode se quebrar. Essa é uma relação que por si só, uma vez que chamamos homem e mulher, agora ela é o que é. Ela não vai se desfazer. Que inclusive é o que acontece várias vezes. Tem várias pessoas que estão separadas vivendo na mesma casa. Porque tem que manter esse núcleo familiar. Por mais que ele seja horrível. Mas é porque eles são o quê? Casados. No meu núcleo familiar monogâmico, essa segurança não existe. Se eu mandar muito mal com meu marido, ele vai ir embora. Porque ele tá aberto a ir embora a qualquer momento. E vice-versa. E vice-versa, exatamente. Então existe uma segurança na não monogamia que muitas vezes leva as pessoas a negligenciarem os relacionamentos. Isso não só na monogamia, mas isso até mesmo nos núcleos familiares, de eu sou pra sempre o seu pai, eu sou pra sempre a sua mãe. Então não tem consequência se eu te tratar mal. Eu tenho que te aceitar, porque você é minha mãe, você é meu pai, você é meu irmão, e a gente mantém aquele relacionamento que é horroroso. Exato. Mas porque você tem esse núcleo de que ele é inquebrável. Sim. Eu queria entender um pouquinho sobre ego. Pra você estar numa relação não monogâmica, você precisa deixar o seu ego de lado? Existe como fazer isso? Eu não gosto muito de falar assim, deixar o seu ego de lado. Porque o ego, ele é uma parte da gente. Ele é uma parte dentro de nós. E é claro, também você vai ter linhas teóricas diferentes que vão chamar ego de coisas diferentes. Mas eu não acho que nunca é uma boa ideia você tentar negar algo dentro de você. Mas é de você conversar com essa coisa e perguntar pra ela o que ela precisa. E pessoas diferentes vão sentir coisas diferentes em relação ao ego. Então, uma regrinha, um exemplo bobo, que eu falo bem assim, que às vezes pode até ter essa relação com o ego de meu marido pode fazer o que ele quiser com quem ele quiser. Mas massagem no meu pé ele faz só meu. É uma regra baseada em fatos reais? É uma regra baseada em fatos reais, exatamente. E você poderia dizer que é uma regra baseada em ego, que é uma regra o quê? Eu ainda quero me sentir especial, eu ainda quero me sentir, em alguma forma, uma prioridade. Mas não através do sexo, não através do envolvimento romântico, porque isso eu tô abrindo pro meu marido. Mas talvez tenham certas coisas que o meu ego precisa se sentir contemplado. E isso vai se traduzir como uma massagem no pé. Novamente, eu tô conversando com o meu ego. Eu tô perguntando o que ele quer. Eu tô negociando com ele. Porque muitas vezes o erro que a gente tem é de virar para essas partes negativas dentro da gente e querer sufocar elas, acabar com elas, como se a gente fosse... O ponto é ser Buda. Você não pode ter nenhuma emoção ruim. Você não pode ter ego. Ciúme. Raiva, inveja, tristeza, nada.
Gente, isso é uma ideia muito ruim, entendeu? É sobre você poder se abrir para isso e ver como isso pode se traduzir de uma forma saudável. E nessa negociação também com o ego, o legal é você não deixar ele vencer, porque muitas vezes isso acontece. E aí quando ele vence, e eu não tô falando ego aqui para as correntes psicológicas que tem ego, id, não sei o quê. Sim. Eu tô falando ego do termo geral mesmo, que a gente conhece. Eu me achar, meu ego. E eu acho que isso muitas vezes acaba acontecendo e acaba vencendo mais pro lado dos homens. E aí eu queria falar com você, Fer, sobre como que funciona essa diferença entre relações não monogâmicas para homens e para mulheres. Porque existe aí uma diferença muito grande e eu colhi várias opiniões de amigas, conhecidas, pessoas pelo nosso Instagram. E a preocupação delas é justamente essa, homens usarem das relações abertas e não monogâmicas para, na verdade, alimentarem o ego deles e continuarem tendo um relacionamento tão ruim quanto teria numa relação fechada. Você pode falar um pouquinho sobre como que atua essa situação tanto em homens quanto em mulheres? Olha, uma coisa que eu acho absolutamente muito engraçada de como todo o sistema funciona e como a não monogamia ela vem muito pra quebrar as expectativas de gênero, porque tem muito isso de eu vou abrir meu relacionamento e vai ser putaria. E é do tipo, gente, eu conheço casais monogâmicos que fazem muito mais putaria do que eu e meu marido, entendeu? A galera tá em orgia, homenagem, festa, loucura lá e são monogâmicos. Monogâmicos. Então é do tipo, calma aí. Uma vez que você pode abandonar esse núcleo porque esse núcleo não tá bom, não fique nesse núcleo. Se você tá sentindo que o seu namorado tá pegando geral e tratando o seu relacionamento mal, por favor, não fique nesse relacionamento. Vai embora. Esse é o ponto. A não monogamia é meio que esse o ponto de não tem nada te prendendo aqui, exceto o seu querer. Não vamos ficar num lugar que não faz sentido. Mas isso de, continuar com a minha estrutura, com a minha namorada e sair pegando geral, isso volta pra morder os homens de uma maneira tão deliciosa na nossa sociedade que é, mulher pega homem muito mais fácil do que homem pega mulher. É do tipo assim, mulher, se ela quiser ficar com a festa inteira na balada, ela consegue. O cara não consegue. Por conta de como as nossas regras sociais funcionam. Então eu já vi muitos casos de, meu amor, minha linda, vamos abrir a relação. Vamos abrir a relação. E aí o cara vai lá, instala o Tinder, aí ele tá lá conversando, vendo, chamando pra jantar, fazendo, não sei o quê. A menina entra no Tinder. E aí, vamos? Bora. Já transou. Rapidinho. E eu acho isso muito fascinante. Aí o cara fica o quê? Mordido. Aí você tem esse ego que completamente volta pra morder a pessoa de... Porra, eu queria me sentir o gostosão. E veja bem, não tem nenhum problema você querer sentir o gostosão. Não tem nenhum problema você querer pegar geral. Nenhum. O problema é a falta de simetria. Você quer pegar geral e você sentir o gostosão. A sua esposa, sua namorada também. E você tem que estar ok com isso. Você tá ok com isso. E muitos homens, na hora que eles falam sobre o atrativo do relacionamento aberto, eles não pensam nessa parte. Do tipo assim, você tá pensando de, nossa, eu vou pegar geral. Mas a sua esposa também vai pegar geral. Provavelmente ela vai pegar muito mais do que você. Fer, e agora falando sobre poligamia mesmo. A sensação que eu tenho de estudos e culturas é de que a poligamia sempre foi muito mais aceita entre os homens. Então, o homem que tem várias mulheres, casado com várias mulheres, e não tanto entre as mulheres. Eu queria entender como que a desigualdade de gênero encontra espaço nesse tipo de relacionamento. Olha... Um pouco polêmico essa coisa de, mais aceito entre os homens, porque novamente tem meio essa questão biológica de, homem gosta de pegar mais do que mulher. Não é verdade. Homem tem mais testosterona. Não é verdade. Homem tem mais tesão. Não é verdade. É só socialização. Então, quando você tem o famoso patriarcado, você tem uma socialização onde a sexualidade do homem é muito mais alimentada do que a sexualidade da mulher. Mas não é biológico. Então, uma mulher pode... a partir da socialização dela e das desconstruções dessa socialização, ter tanto apetite sexual e tanto desejo sexual quanto o homem. Só que, quando você tem capitalismo, cristianismo, patriarcado, tudo costuradinho, quando o homem vai ter uma relação poligâmica, onde, dentro do capitalismo, ele é o provedor e aquela mulher, por não conseguir se prover, ela está
num lugar muito mais vulnerável do que aquele homem. Porque não foi ensinado para ela e socializado para ela, tanto quanto é para o homem, dela lidar com a própria sustentação dela. Então, essa muito menos aceito, ele vem de um lugar de o quê? Se o meu marido me abandonar, eu tô fodida. Eu não tenho renda. Até pouco tempo atrás a gente não votava, a gente não podia ter nossa própria casa. Então, o nível de insegurança que se gera de se esse cara for embora com outra mulher, acabou pra mim, eu tô lascada, é muito grande. Mas isso não vem de um lugar de um desinteresse da mulher em ficar com outras pessoas. Vem de um medo de eu fico colocado numa situação onde eu estou em vulnerabilidade sem esse homem. Então eu não posso me abrir para uma relação não monogâmica ou uma poligamia. E a gente entra naquele assunto que é o casamento, mais uma vez, não por amor, mas por um acordo ali rentável, né? Exatamente. É possível, dentro da poligamia, você ter um relacionamento por conveniência. Tudo bem, não tem problema. Mas o que a gente, vamos dizer assim, idealmente gostaria. Porque na não monogamia o que a gente não quer é cagar a regra. Virar e falar bem assim, tem que estar junto por causa disso. Tem que estar, não. Faz o que você quiser. Você quer casar por conveniência? Casa por conveniência, não tem problema. Mas existem certas consequências se casar por conveniência. Quais são essas consequências? São essas. Por exemplo, a gente não quer julgar uma mulher que é dona de casa. É uma escolha. Mas tem certas consequências. Quando você é dona de casa, você fica fora do mercado de trabalho. Porque você fica fora do mercado de trabalho, se der alguma merda nesse relacionamento e vocês se separarem, você vai ter um gap muito grande no seu currículo. E vai ser muito mais difícil você se sustentar. Mas a gente não quer virar pra essa mulher e falar assim, você é dona de casa? Meu Deus! Estamos aqui no século XXI. E a gente também não quer fazer isso na poligamia, na não monogamia, no relacionamento aberto. É do tipo, você é uma mulher adulta. Você toma suas escolhas. Você quer casar por amor? Lindo. Você quer casar por conveniência? Lindo também. Não tem problema. Mas tem certas consequências. Você quer ser monogâmica? Tem certas consequências. Você quer ser não monogâmica? Tem outras consequências. E a gente quer manter essa conversa sempre aberta. Fer, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Desses dados, 90% dessas vítimas são mortas por ex-parceiros ou parceiros em relações monogâmicas. A partir disso, a gente pode pensar que a monogamia tá perigosa para as mulheres? Com certeza. Absolutamente sim, está tudo muito atrelado, porque você tem um sistema costurado de uma forma opressora para mulheres. Então, até pegando um gancho com o outro, vamos dizer assim, em um sistema idealmente, digamos, matriarcal, eu poderia, numa poligamia, ter mais de um marido e ter mais de um núcleo familiar. E a partir desse núcleo familiar, onde não necessariamente existe alguém melhor do que alguém com mais prioridade que alguém, eu ter vários núcleos familiares onde servem de rede de apoio para mim, mulher. Ou seja, eu não estou mais centralizada a minha rede de apoio no homem. Que se algo acontecer com esse homem, se ele for embora, se ele me trair, se ele divorciar, se ele morrer, eu tô completamente vulnerabilizada naquela situação. Então a poligamia, uma socialização mais matriarcal, permitiria essa descentralização daquela relação que também beneficiaria as mulheres do ponto de vista que você não estaria mais tão vulnerável, dependente de apenas uma rede de apoio. Você teria várias redes de apoio, você teria uma comunidade de apoio. Mulheres se apoiando. E, claro, se apoiando também, pode se apoiar em outros homens, não tem problema. Mas dentro do patriarcado, isso não existe. A gente é feita para ver mulheres como rivais. E a gente é feita para lutar contra esse homem bom provedor. Você quer ter um cara que te provém. E o quanto melhor você achar um provedor para você que consegue te prover mais, melhor. Dentro da monogamia, porque você tem uma série de regras que tá ligado ao capitalismo, tá ligado ao patriarcado, tá ligado ao cristianismo, você tem o quê? A fidelidade da mulher colocada como lugar de dignidade do homem. Se a mulher trai, ela está infringindo a dignidade desse homem. Tanto que isso é tão real que há pouco tempo atrás nas nossas leis estavam impressas uma pena menor para crime contra a sua dignidade. Não é crime contra a sua dignidade, é Crime contra a honra. Exato. Então é do tipo assim, mas esse cara foi lá e matou ela. Não,
mas ele matou ela, mas ela traiu. Então essa reação dele é meio justificada. Então, novamente, na série de regras que o cristianismo, o capitalismo, o patriarcado costuraram tudo junto, essa regra vulnerabiliza mulheres. Que tá super ok um homem reagir super mal à infidelidade da mulher. Não se traduz na infidelidade do homem. O homem trai, não tem um atenuante, não tem nada nas leis que dizem do tipo assim, ela agiu porque ela foi... Não. Hoje em dia, até onde eu sei, essas leis já caíram, mas há pouco tempo atrás. Mas, ou seja, é uma série de regras que permanecem até hoje como uma justificativa para o crime de feminicídio. E até não tem a ver com o crime de feminicídio, mas a prova de que o nosso Estado não é laico e incentiva a monogamia e é um Estado cristão, é o crime da bigamia, né? Em que você é bígamo, ou seja, você é casado com 2 esposas, e aí uma dessas esposas, ela se sente constrangida, se sente traída, e ela denuncia o caso do marido, e aí ele vai preso. Isso ainda existe. Ou seja, não é nem cogitada a ideia para o Estado brasileiro desse homem querer ter 2 famílias. Ou dessa mulher, enfim, dessa situação. Então é muito louco mesmo. E isso tudo é normalizado culturalmente, do tipo, essas coisas que a gente vê de o cara traiu. Mas a mulher não era frígida? Isso vem dessas regras cristãs, patriarcais, capitalistas. Isso tudo tá ligado. Mas ele matou ela. Mas ela pegou ela com outro cara na cama. Não. Realmente, acho que no lugar dele eu também perderia a cabeça. Todas essas justificativas, elas moldam a nossa mente para nós mulheres. A gente é basicamente negada a nossa sexualidade. Mulher não pode trair. Homem também não pode, se a gente passa pano, se acontecer. Mulher não tem passação de pano. E tudo isso leva a esse lugar de que, essa justificativa de que tá ok eu ser violento com mulheres. E várias outras coisas atreladas a isso. As relações homossexuais, homoafetivas, lésbicas, elas tendem a ter mais respeito na não monogamia, elas tendem a se encontrar melhor na não monogamia do que relações héteros? Olha, não é uma regra, existe uma tendência, por quê? Mas existe essa tendência? Existe de uma certa forma uma tendência, sim. É uma tendência confusa, porque a gente é muito socializado dentro da monogamia, dentro do cristianismo, dentro do patriarcado. Então, mesmo você sendo gay, lésbica, bissexual, você foi socializado igual todo mundo. Só que ser lésbica, gay, não hétero, basicamente, negar a heteronormatividade é uma ruptura de regras, paradigmas e conceitos. E só o fato de eu já realizar essa ruptura significa que os conceitos de não monogamia, que são também rupturas, não soam tão alienígenas. O que não quer dizer que você vai ter mais casais lésbicos não monogâmicos. Não. É mais uma questão cognitiva. Sim. Uma vez que eu já estou rompendo com a heteronormatividade, não é tão alienígena romper com o padrão de relacionamento. O padrão de relacionamento monogâmico. E a grande justificativa pra gente ter hoje em dia um relacionamento monogâmico é porque existe amor romântico, alma gêmea. Esses conceitos existem mesmo? Existe alma gêmea? Olha, aí você vai ter que falar novamente de um conceito espiritual religioso. Não, eu tô vindo aqui, acho que nem mais religioso, tô vindo pro espiritual do espiritual mesmo. Mas pra psicologia, se explica a alma gêmea? Se explica? Não faz sentido nenhum. Não. Você tem, lá atrás, não sei que década, mas você tem o quê? O romantismo. O romantismo vem como um lugar de você tentar dar uma narrativa romântica para o sistema patriarcal, monogâmico, cristão, de uma forma a tentar aplacar uma angústia do porquê estamos tendo aquela relação. A gente está tendo essa relação por amor. Que lindo. Fica mais palatável, né? Sim, dá pra engolir mais. Dá pra engolir mais. Até a Janine Nunes, ela fala bastante sobre isso no livro dela, que essas palavras, fidelidade, amor, lealdade, elas foram usadas para impor uma cultura eurocentrizada que não fazia sentido na sociedade indígena, que se relacionava de forma poligâmica e de uma forma respeitosa, que fazia sentido. Mas com essas palavras eles foram convencidos, sim, foram colonizados, né? Exatamente. E essa subversão até mesmo de tá tudo bem você aceitar certas coisas do seu marido porque você o ama.
Então é do tipo, nossa, mas ele te trata muito mal. Mas ele é o amor da minha vida. Mas ele chega todo dia à tarde, bêbado de cerveja. Te trai, te desrespeita, mas eu amo. Ele é minha alma gêmea. O amor justifica o Tudo. sofrimento. Sim. E na verdade, em muitas literaturas e várias socializações, amar é sofrer. Maluco isso, gente, pelo amor de Deus. É coisas pra gente desconstruir. Fer, pra gente finalizar, eu queria ficar aqui a tarde inteira conversando com você, porque é muito bom um papo contigo. Mas eu queria entender que a poligamia, a não monogamia, elas por muito tempo prevaleceram como forma de afeto entre a humanidade. E isso mudou por questões culturais, né? Devido ao cristianismo, patriarcado, tudo que a gente conversou aqui. Agora, o jogo tá virando? Olha, Isso pode mudar de novo? isso pode mudar de novo, com certeza. Está existindo, vamos dizer assim, uma quebra de vários paradigmas. E eu acho que pode ser muito positivo. Eu acho que, na verdade, pode até mesmo surgir uma terceira coisa. Porque, na verdade, isso que você está falando de a poligamia, a não monogamia já existia lá atrás. Já existia, mas não tinha nomes, muitas vezes. Era só uma coisa que as pessoas faziam. Então, a gente pode ver várias mudanças do status quo. E eu acho que isso é muito positivo. Mas ele tem que vir de um lugar... Eu diria que, vamos dizer assim, não basta você mudar. Mas tem que mudar para do tipo... Olha que legal seria. Olha que bacana. Olha que faz sentido ou não faz sentido, tudo bem. E não como uma coisa imposta, mas uma coisa que faz sentido pra gente. Eu não quero que vire uma disputa. Porque disputas levam as pessoas a achar que tem um lado certo e um lado errado. Gera dinâmicas de vilão e vítima. Faz você se sentir vencedor-perdedor. E sentir do tipo, nossa, será que eu tô do lado certo? E essa discussão não é positiva. A gente não tá aqui numa luta entre monogamia, não monogamia e qual é o jeito certo da evolução. Exatamente. Perfeito. Muito obrigada, Fer. Queria muito agradecer. Você está sempre bem-vinda para vir aqui. Eu adorei conversar contigo. E para você que gostou desse programa, já deixa seu like, salva esse podcast na tua plataforma preferida e compartilha com quem você acha que também vai gostar. Um beijo e até a próxima.